Aqui estamos, dia 8 de junho, aniversário da minha irmã, segunda-feira, e começando essa semana que promete também, uma semana com curso especial, né? Aulão na quarta-feira sobre amadurecimento e as 12 camadas da personalidade. Fiz stories já hoje, lembrando que as inscrições terminam daqui a poucas horas. Aliás, alguns aí perderam de fazer inscrição pelo valor mais baixo, agora só dá para fazer pelo valor mais caro, mais alto, mas mesmo assim vale a pena, tá? Senão você vai ficar de fora desse aulão. Então se prepara que na quarta-feira, às 8 horas da noite, estarei ao vivo para todos aqueles que conseguiram uma vaga, garantiram a sua vaga nesse aulão, tá? Que olha, cada dia que passa eu tenho mais certeza do tema, da relevância, da importância de falar sobre maturidade nesse nosso tempo. Seja porque, enfim, basta você olhar para fora, você conhecer pessoas, você ou fazer como eu, responder perguntas, atender, trabalhar com isso, e você vê, né, pela própria caixinha de perguntas, o quanto as pessoas estão precisando de ajuda nessa questão do amadurecimento, tá? Então, tá mais do que justificada a necessidade e urgência de falar desse assunto. As pessoas estão mesmo assim desencaixadas, entende? As pessoas não estão bem com elas mesmas, as pessoas não estão sabendo lidar com os temas, as tensões, as dificuldades da vida, incorporá-las na vida adulta, usá-las, né, como matéria para a forja da própria personalidade. As pessoas não estão sabendo fazer isso. Acho mesmo, e confesso para vocês que às vezes rio com algumas perguntas, com algumas coisas que as pessoas consideram de suma importância e que não são de suma importância. Outras coisas que as pessoas deixam passar, que elas não percebem, que elas não olham dentro delas mesmas e no outro, e que são verdadeiramente graves, importantes, etc. Tá? Então, para mim está mais do que justificado. A gente começou um pouquinho antes aqui, enfim, o dia hoje está corrido, então dou meu boa tarde geral aí para todo mundo, sejam todos bem-vindos a essa primeira live da semana. E sobre o que eu quero falar hoje? Olha, eu quero falar hoje sobre um negócio que se chama crônica, tá? Quero falar sobre crônica. Ontem fui dar uma volta no shopping, também sou filho de Deus, as coisas, né, mais ou menos voltando ao normal, aqui em Curitiba. E comprei uma edição, até postei a contracapa ontem, comprei uma edição da Clarice, de todas as crônicas da Clarice Lispector. Aliás, tem saído, né, da Companhia das Letras, saíram essas edições lindas, procurem isso daí, todos os contos, todas as crônicas, os romances estão aí sendo publicados, né, foram recentemente publicados pela Companhia das Letras novamente, da Clarice. E aí eu estava ontem à noite lendo algumas das crônicas e me veio isso presente, me veio isso à consciência, e eu queria falar com vocês rapidamente sobre isso daqui. Afinal, o que faz um cronista quando escreve uma crônica? Tá? E você vai ver o que a gente pode tirar para a nossa vida em relação a isso. Primeiro, que o Brasil teve excelentes cronistas. Eu digo teve assim no passado, porque atualmente eu não diria assim para vocês, olha, o fulano, a ciclana são grandes cronistas. Eu ainda me refiro no passado porque acho que a tradição da crônica no Brasil ainda não foi resgatada pelo nosso momento presente. A responsabilidade é nossa, escritores, ou quem se diz escritor, né? O jornalismo está muito rastaquera atualmente, as coisas estão muito baixas e a nossa tradição de crônica, enfim, está um pouco perdida. Então o Brasil teve, por exemplo, desde Machado de Assis, excelentes cronistas. Você vai lá, procura, se você quiser, não precisa nem gastar dinheiro para ler isso daí, porque tem PDF, tem tudo na internet, você pode baixar, pode fazer download, etc e tal. Então sejam as crônicas de Machado, de um Brasil já bastante diferente do nosso atual, sejam as crônicas da própria Clarice, sejam as crônicas de um Rubem Braga, que é considerado também um dos maiores cronistas, e tem um estilo de crônica bem diferente, inclusive, né? Nada jornalístico, assim, é uma crônica mesmo poética. A Clarice, que tem o estilo dela, enfim, inconfundível, sem precedentes, etc. Então nós temos grandes cronistas. Você, inclusive, fica aqui uma dica,
Vai lá no Google e digita lá, Portal da Crônica, tá? Digita Portal da Crônica e vai aparecer esse site que tem crônicas, né, do século XX inteiro ali, salvas do esquecimento. Nossos grandes escritores, tem Raquel de Queiroz, tem toda a gente boa ali com crônicas maravilhosas que valem a pena você ler. Otto Lara Rezende, por aí fora. Além de você se deliciar também com o uso do nosso idioma, com o bom uso da língua portuguesa, você vai perceber que o que os cronistas fazem, que é diferente de uma notícia de jornal, que é diferente de um artigo simplesmente, de você contar os fatos, né? Porque um jornalista, ele olha para os acontecimentos, ele olha para a vida e ele dispõe os fatos de uma maneira lógica, ordenada, para que a gente saiba o que aconteceu, para a gente tenha a notícia. O cronista, primeiro que ele não está tão preocupado em ser noticioso, em responder à urgência, né? Ele pode falar de uma coisa que aconteceu semana passada, ele pode falar de uma coisa que vem acontecendo nos últimos meses, por exemplo. O cronista tem um olhar mais artístico, mais poético sobre a vida, sobre os acontecimentos, fora e dentro dele. E aí a crônica, ela se perfaz na capacidade do cronista de salvar do esquecimento aquele acontecimento, aquela situação, aquela circunstância do tempo. O olhar dele é um olhar de salvação, entende? De coisas que se passam, mas que não podem ser perdidas, porque os olhares mais cotidianos, prosaicos, o nosso olhar sobre essas coisas, a gente às vezes, enfim, vive a experiência e não retém a experiência. Quantas coisas que você vive, quantas coisas que acontecem na sua vida, que você passa por elas, mas você não retém. Não retém de uma maneira que ela se torne memorável, entende? Um jornalista não está preocupado em te contar uma coisa e torná-la memorável, inesquecível. Essa não é a preocupação primeira do jornalista. Como eu disse, a preocupação primeira é que os fatos cheguem até você, de uma maneira ordenada e lógica, para que você depois faça algo com os fatos, para que você emita opiniões, para que você tome decisões, para que você fique mais ou menos preocupado. Já o cronista não é uma transmissão de fatos, mas de uma inteligibilidade e de uma sensibilidade sobre os mesmos fatos. É uma forma de pegar aquilo que está sendo noticiado, ou que está sendo sabido, ou que está acontecendo perto dele, pegar aquilo e dar uma forma memorável para aquilo. Para que quando a pessoa leia uma crônica sobre uma plantinha, por exemplo, tem uma crônica do Rubem Braga, que ele fala de uma florzinha lá que ele plantou. Você pega uma crônica daquela, olha, quantas pessoas já não plantaram, meu Deus do céu, não plantaram muitas mudinhas, muitas plantinhas, mas qual delas tornou aquilo inesquecível, tá entendendo? Vem o Rubem Braga e torna esse fato de plantar e ver crescer a mudinha algo inesquecível, porque a maneira como ele conta salva aquilo do esquecimento, insere aquilo num tipo de tempo que não passa. E aí a crônica, diferente do jornalismo, não é passageira, não corre o risco de ficar velha, tá entendendo? A crônica não fica velha, ela é salva do esquecimento, ela é inserida num tipo de momento que não passa. Uma experiência, seja do escritor, seja da coletividade, da sociedade dele, do pessoal da rua que ele está observando, uma experiência que é inserida naquilo que não passa, ganha a marca das coisas não passageiras, mesmo que nasça, que parta de algo passageiro. Então a gente aprende com os cronistas, se você começa a ler bastante crônica, principalmente essas que têm uma característica muito própria, muito especial, como por exemplo as da Clarice e as do Rubem Braga, que são as que eu mais aprecio ler. Você começa a ler muito essa gente, você começa a ter um olhar sobre a tua vida diferente. Nada é tão ordinário assim na tua vida, entende? Nada é tão ordinário, nada é tão corriqueiro assim na tua vida. Se você tiver um olhar de criança sobre as coisas, um olhar interessado, um olhar de quem realmente é afetado, atravessado pela vida, você vai ver que nada é tão ordinário assim que não mereça você se deter um pouco sobre aquilo, você registrar aquilo, né? Levar aquilo com você para
para sempre. Então você acaba ganhando dos cronistas um olhar ingênuo, infantil e ao mesmo tempo interessado sobre a vida. E certos momentos da tua vida, certos momentos dos seus dias, das suas semanas, passam a ser registrados de um jeito dentro de você que não serão esquecidos. Entende? A ideia é essa. A ideia de você ler as crônicas não é só você saber o que é que está incomodando o coração desses escritores, desses artistas, etc. Mas é você ganhar uma forma de fazer isso com a tua própria vida. Você aprender com eles uma maneira de tornar também momentos e circunstâncias da tua experiência no mundo inesquecíveis. Inesquecíveis. E olha, o Brasil é pródigo em grandes cronistas. Volto a dizer, o Brasil tem maravilhosos cronistas. É uma graça do nosso povo ter escritores tão propensos a isso. Voltem lá no Portal da Crônica, vocês vão ver como o Brasil é pródigo em cronistas. E você leia aquilo, pelo menos uma crônica por dia. Uma crônica é coisa de uma página, gente, às vezes nem isso. E salve do esquecimento certas coisas da sua vida. Aprenda a contar aquilo para você mesmo. Aprenda a registrar, a documentar pessoalmente o que te acontece. O que acontece no mundo. Entendem? Perceba o extraordinário que há no ordinário da vida. Isso é Chesterton. Há uma extraordinariedade no aparente ordinário do nosso dia a dia. Só que para você perceber isso, para você tirar isso do limbo da experiência e guardar e reter e tornar aquilo memorável, você precisa um pouquinho dos olhos do cronista, dos olhos daquele interessado, ingenuamente interessado pela vida. Isso é maravilhoso, isso é muito maravilhoso. Pega, por exemplo, coloca lá no Google depois, Antonio Scurati, um escritor italiano, Antonio Scurati. E coloca assim, do lado do nome dele no Google, coloca assim, Na Fila do Pão. Antonio Scurati, Na Fila do Pão. E veja que crônica maravilhosa ele escreveu neste tempo de pandemia. Ele que é um cidadão de Milão, um lugar muito afetado pela pandemia até um pouco tempo atrás. E o que ele viu da janela do apartamento dele, as pessoas fazendo fila para comprar pão na época de pandemia, aquilo gerou uma experiência dentro dele e ele escreveu uma crônica. Então procurem lá, Antonio Scurati, Na Fila do Pão. Leiam aquela crônica. Aquilo, olha, é uma forma poética de salvar o cotidiano, de reter na memória aquilo. Estão entendendo? A gente precisa disso. As coisas acontecem com a gente no dia a dia. A gente faz mil coisas. A gente está, enfim, vai de lá para cá, de cá para lá, resolve um problema aqui, paga uma conta lá, daí faz isso, faz aquilo, faz almoço. E de repente as coisas vão acontecendo e vão passando. E você acaba quase que refém desses acontecimentos, desses fatos passageiros. E você não tem a posse, você não tem o controle daquilo no sentido do registro, da autoria, entende? Da documentação pessoal, da consciência treinada para cada coisa que você está fazendo, para cada coisa que você está se dedicando. Vai fazer um almoço, esteja inteiro fazendo almoço. Vai encontrar um namorado, esteja inteira encontrando um namorado. Sabe? Vai fazer qualquer coisinha aí do teu dia, esteja inteiro naquilo. Aí aumenta, inclusive, a probabilidade de você reter aquilo na memória, de você guardar, de você não passar os dias e de repente, nossa, o que eu fiz essa semana? Nossa, o que eu fiz nesse domingo? Estão entendendo? As horas, os dias, os minutos têm que ser sentidos. O peso deles tem que estar aqui, não para que a vida fique dura e mais pesada, mas para que as coisas não simplesmente passem, às vezes coisas importantes. Coisas que estão nas entrelinhas da existência, nas entrelinhas da vida. Entende? Presença total, isso lá velho. Presença total diante da vida. Então fica aqui hoje uma live só como dica, como sugestão para abrir a semana. Leiam os nossos cronistas. E volto a dizer, o Brasil é maravilhoso em criação de cronistas, né? Nesse legado que nós temos de grandes escritores. Tá? Era só esse recado que eu queria dar hoje, né? Veementemente indicando a crônica, a leitura da crônica e a aplicação dela na própria vida, do olhar do cronista para a própria vida. Tá bom? Hoje era isso que eu tinha para falar com vocês. Nos vemos amanhã. Não esqueçam, só tem hoje para garantir lugar.
no aulão de quarta-feira à noite, tá? O link tá na bio, tá nos stories também. Uma boa semana para todo mundo, tá? Fiquem com Deus e a gente se vê amanhã às 13h25. Tchau, tchau.